Hokiro é um perdedor, mimado e infantil, sem amigos, que é sempre zombado por todos os outros alunos da sua classe porque não consegue arranjar uma namorada. Não importa o quanto ele tente, elas sempre parecem rejeitá-lo. Mas, após salvar uma bela e poderosa exorcista que caiu do céu na movimentada cidade do Japão, ele descobre que é o escolhido para ser o deus de todos os exorcistas. Ele mostra a todos seus verdadeiros poderes, surpreendendo a todos na sua escola. É o ano de 2016, e um específico feiticeiro de Jujutsu, de cabelo branco e olhos azuis, não será popular por mais 4 anos. O mundo está cheio de pessoas com ansiedade, depressão e miséria, e todas essas coisas ruins se reúnem em um universo alternativo chamado Magano, dando origem a espíritos malignos conhecidos como impurezas. Essas impurezas frequentemente se alimentam dessas emoções negativas e se tornam mais fortes, até que conseguem caçar pessoas no mundo real. Para combatê-las, os humanos têm um grupo de pessoas especiais, chamadas exorcistas. Hokiro é um desses exorcistas, que desistiu de ser o protagonista do seu mundo e começou a procurar uma namorada, como o simp que ele é. Um dia, ele se declara para uma garota, mas ela o rejeita, dizendo que ele deve primeiro olhar para si mesmo no espelho e pedir desculpas por fazer o espelho refletir seu rosto feio. Ao ouvir isso, ele começa a chorar e sai correndo, apenas para colidir com sua amiga de infância, Mayura, que lhe diz para parar de ser um simp. Nesse momento, eles veem um grupo de valentões atacando um garotinho. Hokuro pula para salvá-lo, mas, infelizmente para ele, acaba tropeçando e cai de cara em um poste, se envergonhando na frente de todos. Enquanto isso, uma jovem chamada Benyo, que é a próxima chefe da casa Adoshino, está voltando da escola de trem. De repente, as luzes dentro do trem se apagam e impurezas monstruosas começam a atacar do lado de fora. O espírito dela sussurra em seu ouvido que, se não agirem agora, haverá casualidades. Ouvindo isso, ela se levanta e usa um talismã de papel para invocar o portão para o Magano e começa a lidar com os espíritos de canhão. Por outro lado, vemos um velho no dormitório de Hokuro usando seus poderes em uma colher para localizar as impurezas na estação de trem. Todos eles moram no dormitório Seika, que é um dos muitos lugares que abriga cadetes em treinamento para se tornarem exorcistas completos. O velho se chama Zenkichi e, após saber do ataque das impurezas, ele diz aos cadetes Ryogo, Atsushi e Shinosuke para se prepararem para o ataque. Eles se equipam e dizem a Hokuro para se juntar a eles também, mas ele responde que não quer mais ser um exorcista e simplesmente foge. Ryogo e os outros o deixam para trás, e Atsushi reclama de como o velho ainda mimava Hokuro como uma criança e o estava estragando. Ryogo e os outros o deixam para trás, e Atsushi reclama de como o velho ainda mimava Hokuro como uma criança e o estava estragando. Mas Ryogo interrompe e explica que Hokuro é, na verdade, Sasuke Uchiha, deste anime, e que ele é o único sobrevivente do trágico incidente do dormitório Hinatsuki, que aconteceu há 2 anos. Enquanto isso, Bonnie está ocupada limpando o chão com todas as impurezas que atacam. Ela usa seus movimentos rápidos e flexíveis e os elimina todos, mas no final se sente fraca demais para se mover e acaba caindo do céu, uma vez que a batalha termina. Enquanto ela cai, o portão para o mundo real se abre abaixo dela e ela se encontra indo direto para o rio sob a ponte. Por sorte, Hokuro está de mau humor na mesma ponte e a vê caindo. Ele pula e tenta agarrá-la, mas esquece que não pode voar neste anime e os dois acabam caindo. Depois disso, eles nadam até a margem do rio e Hokuro, sendo o simpático que é, se perde na beleza dela. Nesse momento, a garota tira um pequeno mapa e lhe diz que quer ir até lá. Parece ser algum lugar perto da estação Narukami, então ele decide acompanhá-la pessoalmente. No caminho, a garota aponta para uma loja de doces e diz que está com fome, mas não tem dinheiro. Hokuro imediatamente tira sua carteira e diz a ela para pegar um pouco para si mesma. Ela acaba usando todo o seu dinheiro de uma vez em Somerhage e sussurra para ele quando ele tenta pegar um para si. Depois disso, eles continuam caminhando para encontrar o lugar onde Benyo quer ir. No caminho, eles veem um casal de crianças que desaparecem repentinamente no ar. Benyo percebe que deve ser obra de uma impureza e abre um portal para Magano, puxando Hokuro junto. Uma vez dentro, Benyo salva as crianças cortando a cabeça do monstro, mas então ela é cercada por vários deles. Ela pega seus talismãs de papel e ativa sua habilidade de Enhancement Corporal, que lhe dá um aumento massivo de estatísticas, permitindo que ela corte todos eles em um piscar de olhos. Depois disso, ela vai até a criança e a cura com outro talismã, mas então um enorme monstro parecido com uma aranha aparece e os ameaça. Benyo ataca, mas o monstro a derruba de volta ao chão como se fosse uma mosca. Ela então dá um talismã de portal a Hokuro e diz a ele para sair de lá com as crianças. Enquanto ela segura o monstro, Hokuro lhe diz que ela não conseguirá derrotá-lo e deve fugir com eles. Mas ela responde que é forte e derrotará todas as impurezas neste mundo. Com isso, ela salta de volta para a luta, enquanto Hokuro começa a refletir sobre seu passado. Enquanto ele passa por sua história de flashback, Benyo leva uma surra e é usada como um esfregão para limpar o chão de Hogano pelo enorme monstro.
Quando toda a esperança parece perdida, Hokuro avança e decide fazer um exorcismo. Afinal, ele diz a Benio que ela levou uma surra rápido demais para alguém que afirma ser forte o suficiente para derrotar todas as impurezas. Então, ele tira seu amuleto negro único e ativa suas habilidades, que transformam seu braço no de um demônio forte. Ele então aponta os dedos para o monstro e o soca como Saitama, transformando-o em um monte de nada com um único golpe, surpreendendo Benio com sua força. Benio o confronta e diz que nunca viu um poder como esse, mas Hokuro responde que é uma maldição e não algum poder do qual se orgulhar. Enquanto isso, vemos um maníaco de cabelos brancos olhar para o fogo, enquanto ele profetiza sobre Hokuro e Benio sendo os exorcistas gêmeos de volta em Magano. Hokuro pede a Benio que não conte a ninguém sobre sua luta de hoje. Ele diz que não quer mais ser um exorcista, e isso a deixa realmente irritada. Ela pisa em seu pé antes de levá-los de volta ao mundo real e então se afasta, pensando em como não gosta dele. Por outro lado, Hokuro se lembra de que esqueceu sua bolsa no rio e volta para recuperá-la, antes de finalmente retornar ao dormitório. Assim que ele chega de volta, nota o velho e todos os outros ao redor de Benio, tratando-a como se fosse uma princesa. Ele pergunta o que ela estava fazendo ali e o velho responde que ela também ficará em seu dormitório, então ele deve ser gentil com ela. Hokuro começa a retrucar, mas o familiar de Benio se manifesta e pula em seu rosto, por ele ter falado mal de sua mestra. Ele se apresenta como Kinako e diz que qualquer um que mexer com Benio terá que enfrentá-lo primeiro. Hokuro fica irritado e simplesmente volta para seu quarto. Na manhã seguinte, Benio acorda às 5 da manhã e entra no quarto de Hokuro para acordá-lo. Ela diz que quer que eles façam uma luta amistosa, pois deseja ver quem é o melhor exorcistor. Hokuro responde que não se importa e que não quer se tornar um exorcistor de qualquer forma. Nesse momento, Raigo anuncia que localizaram outro ataque de impurezas e que sairão para lidar com isso. Hokuro chuta Benio para fora de seu quarto e diz que nunca mais voltará para Magano, e então fecha a porta. Benio pensa sobre isso por um momento e, em seguida, diz a Hyogo que ela também os ajudará na missão. Assim que chegam a Magano, Benio usa seus feitiços e começa a atacar o monstro da rã gigante sozinha. Ela resolve rapidamente a situação enquanto pensa em Hokuro e em sua decisão de não se tornar um exorcistã, apesar de ser tão forte. Após a batalha, Hyogo pergunta a Benio se Hokuro lutou contra impurezas no dia anterior. No caminho de volta, ele explica que é amigo de infância de Hokuro e se mudou para o dormitório Seika há 5 anos. Hokuro se mudou para lá 3 anos depois dele, mas quando se reencontraram, ele já havia desistido de ser um exorcistã. Ele então diz que talvez Benio possa trazê-lo de volta como ele era, porque sabe o quão forte e talentoso ele é. Ele costumava falar sobre se tornar o exorcista mais forte e derrotar todas as impurezas, e foi nesse momento que ele parecia o mais feliz. Ouvindo isso, Benio compara isso ao que ela quer fazer, as mesmas coisas que ele costumava dizer, e se pergunta o que aconteceu com ele para mudar assim. Mais tarde, naquele dia, Hokuro acidentalmente se depara com Benio tomando banho e então foge dela, enquanto ela tenta cortá-lo ao meio com uma espada. Enquanto ele corre, colide com um cara de cabelo branco que parece meio bobo e que acaba sendo o chefe de todos os exorcistas, Arima. Eles perguntam a ele por que estava andando como um mendigo nu, e ele responde que acabou encontrando uma garota no caminho que tinha um namorado gangster que lhe deu uma surra e levou todos os seus pertences. Ele então diz que está ali para fazer um anúncio especial e pede ao velho para reunir todos os líderes dos exorcistas no Salão dos 5 Espelhos. O salão se revela ser um local de encontro subterrâneo, abaixo do santuário local. E uma vez que todos estão lá, Arima anuncia que recebeu um oráculo. Miko nascerá em breve. Miko é o título de um feiticeiro que terá poder infinito e está destinado a purificar o mundo inteiro de todas as impurezas com suas habilidades excepcionais de exorcismo. Ele então diz que tem 2 crianças que têm o potencial de se tornarem Miko e chama Benio e Hokuro para o palco. Ele então diz a ambos que lutem como se quisessem se matar e que o vencedor receberia o título. Hokuro diz a ele para parar de inventar coisas e que não quer ser um exorcista a princípio, mas Benio vê isso como uma oportunidade de lutar seriamente contra ele e inicia o duelo. No início, Hokuro deixa que ela o empurre, mas Aruma começa a provocá-lo, dizendo como seus amigos morreram porque eram fracos, mas ele não é, então deveria reivindicar o que é seu por direito. A corrupção o afeta, enquanto ele se lembra de seu passado, ativa sua habilidade e começa a empurrar Benio cá atrás. Isso surpreende a todos, pois não esperam que um garoto sem nome como Hokuro consiga empurrar o prodígio Benio para trás. Hokuro tenta se acalmar e diz a ela para parar com tudo isso, mas Benio se lembra do funeral de seus pais e libera seu poder oculto, antes de sobrecarregar Hokuro com ataques de alta velocidade. Hokuro decide ficar um pouco sério também e a contra-ataca. Parece que os dois vão se atingir com seus ataques finais, mas Aruma usa um talismã especial que dissipa os encantamentos de ambos, e Benio acaba caindo sobre Hokuro sem muito dano.
Aruma então se aproxima deles e pede desculpas a Hokuro por provocá-lo daquela forma, mesmo que não tenha querido dizer nada daquilo. Ele diz que fez isso para mostrar a todos ali quão forte Hokuro realmente era, e então se volta para eles e revela que essas duas crianças são os exorcistas das Estrelas Gêmeas. De acordo com o oráculo, Hokuro e os outros jovens exorcistas se perguntam o que isso significa, e Aruma explica que a Miko é o exorcista supremo, e o casal que dará a luz a ela é chamado de exorcistas das Estrelas Gêmeas, o que significa que eles vão se casar e ter um bebê juntos, o que faz com que ambos gritem em choque. Mais tarde, naquela noite, Hokuro sonha em viver uma vida feliz com Benio ao seu lado. Mas ele descarta essa ideia como absurda antes de descer para tomar seu café da manhã. Lá, ele encontra Benio e Atsushi, junto com Shinosuke, que dizem que eles deveriam passar mais tempo juntos, para fortalecer seu vínculo. Mas Benio sai irritada, dizendo que não se tornou uma exorcista para brincar de casinha, e especialmente não com um homem que nem mesmo tem a determinação de se tornar um exorcista. E ela sai. Hyogo e os outros comentam que estão saindo para lutar contra algumas impurezas, então Hokuro deve encontrar Benio na escola, já que é seu primeiro dia lá. Depois disso, Hokuro tenta manter distância de Benio o dia todo, enquanto seu amigo Mayuri tenta fazer amizade com Benio e falha miseravelmente. Após o intervalo pro almoço, Benio sente uma enorme impureza de onde Hyogo e os outros foram lutar, e decide ir ajudá-los. Enquanto isso, Hokuro se lamenta sobre seu passado e se pergunta como seu poder é uma maldição. Mayuri percebe isso e o anima, levando-o a um parque de diversões. Eles conversam sobre seu humor e suas preocupações em se tornar um exorcista novamente, mas depois decidem aproveitar o dia para dar uma pausa em todas essas coisas. Enquanto isso, Benio luta contra uma das gigantescas impurezas no campo de batalha, que consegue danificar uma pista de montanha-russa no mundo real. Hokuro percebe isso e vê o brinquedo se dirigindo para os trilhos quebrados, com algumas crianças dentro. Ele imediatamente corre e sobe os trilhos para ajudá-los, e consegue salvar suas vidas. Mayuri, mais tarde, elogia-o por sempre ajudar os outros e diz que acredita que ele tem o que é necessário para ser uma pessoa realmente forte. Hokuro a agradece por tentar animá-lo e diz que está feliz por tê-la como amiga, antes de voltar para o dormitório. Lá, eles encontram Hyogo e os outros voltando da luta e confirmam que a batalha deles foi bem. Enquanto isso, do outro lado do mapa, Aruma se senta com os 12 guardiões, conhecidos como os exorcistas mais fortes da era. Eles falam sobre os exorcistas de Estrelas Gêmeas e um deles, chamado Ikaruga, se levanta e diz que ainda não está convencido se Hokuro é digno do título ou não. Mais tarde naquela noite, Hyogo se senta com Benio e conversa com ela sobre o passado de Hokuro e por que ele insiste em não se tornar um exorcista novamente. Ele parece sofrer de PTSD, mas Hyogo acha que Benio pode trazê-lo de volta ao que ele era, porque sabe sobre o potencial de Hokuro. No dia seguinte, Hokuro sai para uma caminhada para pensar sobre tudo que Hyogo disse a Benio na noite passada e lembra como o considera seu irmão. Por outro lado, Hyogo, Atsushi e Shinosuke saem em uma missão para purificar uma casa que fez 11 pessoas desaparecerem em um mês. Eles acreditam que se trata do trabalho de impurezas fortes e decidem limpar o local. Mas, assim que entram, encontram-se cercados. Hyogo não consegue sair de Magano, pois é cercado por impurezas e seus encantamentos de portal se esgotam. De volta ao dormitório, Atsushi e Shinosuke contam a Hokuro sobre a situação, e ele vai pedir ajuda a Minio. Depois disso, eles correm para Magano e limpam o chão com todas as impurezas. Como a dupla Opus que são, eles salvam Hyogo, que parece um boneco de pano espancado neste ponto, e Hokuro se desculpa com ele por estar atrasado. Depois disso, ele manda Atsushi e Shinosuke levarem Hyogo de volta, enquanto ele fica para agradecer a Benio por sua ajuda. Ela lhe diz que, geralmente, ele é um idiota sem graça que não faz nada útil, mas quando se trata de lutar, ele é realmente bem legal. E vemos o vínculo dele se tornando um pouquinho mais forte. De volta à reunião dos 12 guardiões que Arama está organizando em Kyoto, ele diz a Ikaruga para investigar a quantidade incomum de impurezas aparecendo em Narukami, e ele pode visitar os exorcistas gêmeos também se quiser. Enquanto isso, Hokuro vai verificar como está Hyogo, que está se recuperando de seus ferimentos no hospital. Depois de conversar com ele volta para o dormitório, onde todos estão fazendo talismãs de papel. Todos elogiam as habilidades de Benio, enquanto se desculpam com o papel em que Hokuro estava escrevendo, por sua letra absolutamente horrível. Nesse momento, eles recebem um sinal sobre um ataque de impureza em uma escola próxima. Eles vão verificar e descobrem que um grupo de crianças desapareceu no ar enquanto jogava futebol. Imediatamente, eles vão para Magano e veem as crianças sendo atacadas por uma multidão massiva de monstros. Hokuro salta e salva uma criança de se transformar em um não tão feliz Happy Meal, enquanto Benio e os outros entram em um frenesi e destroem vários outros monstros. Mas então, eles começam a ser sobrecarregados pelo número de inimigos, e Hokuro começa a ter flashbacks de seus antigos amigos morrendo no incidente do dormitório. Ao ver isso, um dos monstros o pega de surpresa e decide devorá-lo, mas é então atingido por um chute em forma de feixe de energia, vindo do lado. Com isso, Ikaruga faz sua aparição no campo de batalha e libera o poder de seu familiar especial e sua espada, liberando uma enorme quantidade de poder de chama que incinera todos os monstros ao seu redor.
Os 12 Guardiões são os exorcistas mais fortes, que herdaram os nomes e poderes dos familiares de Abe no Seimei, conhecido como o exorcista mais forte da história. Ikaruga parece não estar impressionado com a performance preguiçosa de Hokuro e o chama de fraco. Justo então, um dos monstros sobreviventes come algumas impurezas ao seu redor e se torna mais forte. Ele então começa a correr em direção a Hokuro, mas Hokuro o atinge com um soco que o manda para o inferno. Benny o defende e diz que, embora Hokuro possa ser um péssimo sujeito, ele é um exorcista forte, independentemente disso. Nesse momento, Ikaruga percebe a presença de alguém mais no Magano, além deles. Mas então, ele recebe uma ligação de Aruma, que o chama de volta para Kyoto. Ikaruga retorna, mas descobre que Aruma estava apenas brincando e queria saber sua opinião sobre Hokuro. Após ver o poder de Hokuro, Ikaruga comenta que Narukami ainda tem muitas impurezas e está preocupado com a presença que sentiu anteriormente, por isso ele irá voltar. Mas Aruma o impede e diz para ele dar um tempo para as crianças crescerem, depois de ver alguém jovem como ele que é tão forte. Após essa interação, tanto Benny quanto Hokuro se sentem inspirados a treinar e se tornarem mais fortes, enquanto Ikaruga se torna um dos 12 guardiões quando tinha a mesma idade que eles. No dia seguinte, enquanto Ryoga-D e os outros planejam sua próxima missão, Hokuro pergunta se pode se juntar a eles também. Isso os deixa todos muito felizes. Ryoga pede a Benny que fique para trás, para dar a Hokuro a chance de lutar contra algumas impurezas, já que ele está voltando a esse negócio de exorcismo. Depois de um tempo, ela concorda e decide se concentrar em sua escola, onde Mayura faz esforços desesperados para se tornar amiga dela. Como planejado, a missão vai bem e Hokuro ganha um pouco de confiança em suas habilidades. Enquanto isso, Benny faz boas amizades com Mayura, que também revela que é, na verdade, a neta do velho que administra o dormitório Seika. No dia seguinte, Aruma decide trabalhar na missão Miko, levando Hokuro e Benny do dormitório para sua vila de 10.000 pés quadrados, fazendo um movimento estilo Mr. Beast ao dar a eles de graça. Ele diz que eles vão morar lá a partir de agora e quer que usem isso como uma oportunidade para se conhecerem melhor. Obviamente, sendo o maníaco pervertido que é, ele armou uma armadilha em ambos os quartos e os faz trabalhar juntos para reverter a situação. Hokuro e Benny colaboram e superam essa prova e depois saem para ajudar Ryoma e os outros a derrotar algumas impurezas fortes. Mais tarde, naquele dia, eles se sentam juntos e conversam sobre os passados um do outro. A Nil revela que ela costumava ter um irmão gêmeo, que foi separado após a morte de seus pais. Ele também se tornou um exorcista, mas morreu enquanto protegia seus amigos. Ele é quem lhe deu os clipes de cabelo que ela usa, e eles são realmente importantes para ela. Hokuro explica como ele sente ciúmes dela por ter tido pais uma vez. Como ele foi abandonado ao nascer, os exorcistas o acolheram, e é por isso que ele se tornou um exorcista e não tem nenhuma linhagem legal como ela. Após ouvir isso, Benny o encoraja, dizendo que linhagem e toda essa bobagem não importam, porque ele é realmente forte e isso levanta seu ânimo. No dia seguinte, Mayura chega para visitá-los na nova vila. Ela está com ciúmes de Benny por viver sozinha com seu amigo de infância, mas então pergunta a Hokuro se ele tem certeza sobre se tornar um exorcista novamente. Ela lhe diz que não quer vê-lo deprimido e passando pela mesma dor que ele sentiu 2 anos atrás. Hokuro responde que ele também não quer isso e tem pensado muito sobre o assunto, mas acredita que, se ele puder apenas proteger as pessoas ao seu redor com o poder que possui, então vale a pena fazer isso. Ao ouvir isso, Mayura fica furiosa, pois não quer que ele faça coisas tão perigosas, e revida. Benny se junta a ela e explica como a admira por sua decisão e desejo de se tornar mais forte. Sentindo-se encurralada, Mayura sai correndo da casa com lágrimas nos olhos. Mas, na pressa, ela esquece seu amuleto protetor para trás, e isso leva uma forte impureza a atacá-la. Enquanto isso, seu pai, Seijin, que é um dos 12 guardiões, além de ser professor de Ryogo e Hokiro, decide visitá-los. Ele vai até o dormitório para cumprimentar o velho e revela que está lá para investigar a corrupção impura que eles notaram na área. A corrupção impura é um fenômeno que acontece quando os humanos se enchem de emoções negativas demais, e isso os transforma em monstros impuros. De volta a Magano, Mayura está prestes a se tornar comida para uma impureza, mas Hokuro chega bem a tempo e a socorre, dando um soco na criatura com seu braço demoníaco encantado. Minio também chega e eles dois lutam contra o monstro enquanto protegem uma Mayura inconsciente. Mas o monstro se revela forte demais para eles, e eles começam a lutar. Mas, nesse momento, Seijin chega e o derrota com um único ataque. Depois disso, ele se dirige a Hokuro e pergunta por que ele estava lutando novamente. Em seguida, desafia-o a mostrar seu poder e resolução. Mas Hokuro responde com um soco desanimado, o que leva Seijin a confiscar seu talismã do Mestre Negro. Ele então se dirige a Benny e pergunta se ela sabe o que aconteceu há 2 anos. Explica que o dormitório Hinatsuki foi onde seu irmão foi após a separação deles. As pessoas pensam que impurezas atacaram o dormitório e mataram todos, mas na verdade nenhuma impureza esteve envolvida naquele incidente. E na realidade, Hokuro foi quem matou todos com aquele braço demoníaco. Ao ouvir isso, Benny fica extremamente enfurecida e aponta sua espada para Hokuro, mas Seijin lhe diz que há mais na história. E nesse momento, um garoto misterioso aparece diante deles. Esse garoto se revela ser Yuto, o suposto irmão morto de Benny.
Ao vê-lo, Hokuro fica furioso e corre em sua direção, mas ele lança um feitiço sem nenhum papel de encantamento e o prende com isso. Eles continuam, dizendo que naquele dia, Yuto trancou todas as crianças no dormitório e conduziu experimentos proibidos com elas a fim de transformá-las em impurezas. Hokuro foi o único sobrevivente, porque ele matou todos que tentaram matá-lo. Mas o estresse mental de ver seu melhor amigo traí-lo, transformar seus amigos em impurezas e, em seguida, matá-los com suas próprias mãos para salvar sua vida, fez com que ele desistisse do seu sonho de se tornar o mais forte exorcista ou de lutar como um. Ao ouvir isso, Benio desmorona e pergunta ao irmão se tudo era verdade. Mas ele a zomba por ser uma fraca ninguém e diz para ela sair de sua vista, já que ela não conseguia entender o verdadeiro sentimento do irmão. Ele então zomba de seus pais por serem inúteis e fracos, e que essa foi a razão pela qual morreram. Depois, desvia sua atenção de volta para Hokuro e diz que está ali para fazer uma oferta, perguntando se ele estaria disposto a se juntar a ele e se tornar seu homem de confiança. Hokuro olha para seu rosto estúpido e diz que preferiria morrer. Então, ele libera a força de seu braço de forma violenta e entra em um rampage para derrotá-lo. Mas Yuto parece ter o mesmo poder em seu braço esquerdo e parece estar mais no controle disso. Ele joga ping-pong com Hokuro, socando-o continuamente enquanto ele avança como o idiota sem cérebro que é. Benny observa isso e decide detê-lo, pois acredita que ele morreria se não o fizesse, e leva um grande golpe dele por causa disso. Mas seu esforço dá frutos, pois traz Hokuro de volta aos sentidos. Yuto lhe diz que ele é um fracasso, porque lhe falta a verdadeira determinação para se tornar mais forte, e que esperaria mais entretenimento dele na próxima vez, e então se vai. Depois disso, Saijin leva Mayura e volta para casa, enquanto Benio se desculpa com Hokuro por ter ficado brava com ele mais cedo. Depois disso, os dois se reconciliam e resolvem se tornar mais fortes juntos. Mais tarde, naquela noite, eles vão ver Saijin e pedem para que ele os treine, mas ele recusa, dizendo que eles precisam de mais do que uma ambição preguiçosa e que está muito ocupado de qualquer forma. No dia seguinte, a professora de Benio, Subaru, decide fazer uma visita à nova vila. Ela também é uma das 12 guardiões e vem acompanhada de sua colega guardiã, Tatara. Benio e Hokuro pedem para ela treiná-los e ela aceita o pedido deles. Depois disso, ela os faz passar por uma série de tarefas absurdas, como fazer compras juntos como um casal, sair para comer, brincar de esconde-esconde e até lutar contra alguns monstros autoconstruídos para aproximá-los como um casal. Ela também decora a vila com móveis elegantes e os faz perceber como o trabalho em equipe é muito importante. Após a partida dela, os dois tentam organizar suas rotinas na nova casa, e Hokuro diz que será o responsável por cozinhar os jantares, pois tem certeza de que ambos morreriam se continuassem comendo as misturas de Benio. Benio concorda e então sai para seu trabalho noturno, enquanto pensa sobre sua vida antes da morte dos pais e como todos costumavam jantar juntos. Depois de correr por bastante tempo, ela se vira, mas sente uma forte impureza na área e decide purificá-la. Ela vai para Magano, mas a grande impureza explode sobre si mesma e então descobre-se que uma impureza humanoide é a responsável por isso. Benio reconhece essa impureza como aquela que matou seus pais 6 anos atrás. Kamui, ele parece estar procurando pelos exorcistas gêmeos e pergunta a ela se sabia onde poderia encontrá-los, mas Benio simplesmente o ataca de frente. Ao ver o assassino de seus pais, Kamui a joga de volta ao chão como se fosse uma formiga e em seguida decide esmagá-la sob seus pés. Mas então, Hokuro salta com uma caixa de almoço e o soca para longe dela com sua mão demoníaca. Ele diz a ela que é injusto que ela entre em uma luta sozinha e que ele veio porque ela estava atrasada para o jantar. Por outro lado, Kamui se levanta, conserta seu pescoço quebrado e diz que fazia bastante tempo desde que um humano conseguiu feri-lo e que outros estariam rindo se tivessem visto isso. Justo então, a impureza que Kamui havia destruído anteriormente se regenera e ele decide acabar com ela primeiro. Benio e Hokuro aproveitam essa chance para sair de Magano e levar Benio para receber primeiros socorros. Do lado de fora, ela conta a ele tudo sobre Kamui. Ela revela que ele é a impureza que matou seus pais e que ela precisa se vingar. Ela também menciona que Kamui é uma impureza de classificação S, conhecida como Bazara, que é tão forte quanto, se não mais forte do que os guardiões. Hokuro diz que entende e que se vingará por ela, pois ela está ferida no momento. Em seguida, ele volta para Magano sozinho e decide enfrentar Kamui por conta própria. Ele vai com toda a força, mas isso mal afeta a forte impureza. No entanto, seu braço demoníaco consegue causar alguma dor em Kamui. E, como um masoquista faminto por violência, ele se diverte e diz que Hokuro tem algum potencial, então lhe dará a chance de viver. Hokuro luta independentemente, então Kamui decide ficar um pouco mais sério, usando um encantamento amaldiçoado em suas pernas e chutando Hokuro para a obscuridade. Nesse momento, Benio se junta à luta também e agradece a Hokuro por ajudá-la a recuperar sua confiança. Ela luta contra a impureza com uma força recém-descoberta, mas isso não é suficiente. Neste ponto, Hokuro e Benio juntam seu poder restante em um ataque combinado, que consegue ferir a perna de Kamui. Mas isso consome tanta energia que os exorcisteiras das estrelas gêmeas não conseguem mais se mover. Kamui percebe que eles são o casal que ele estava procurando e fica empolgado ao ver o quanto de potencial eles têm.
Ele lhes diz para se tornarem mais fortes, para que ele possa obter muita energia espiritual após matá-los, e se despede. Enquanto isso, vemos Daruma observando-os à distância para garantir que a esperança dos exorcistantes não morra nesta batalha inicial contra uma ameaça de nível boss. Uma vez que a batalha termina, ele os leva de volta para casa e se certifica de que eles tenham um bom descanso juntos após aquele dia. Eles passam os próximos dias se recuperando e desfrutando de seus dias normais com o restante dos exorcistantes do dormitório Seika. Eles também notam Seizen aparecendo de vez em quando para conversar com o velho, mas ele nunca lhes diz por que está ali. Eventualmente, eles descobrem que têm encontrado cada vez mais corrupção de impureza ultimamente, levando muitos humanos a se transformarem em monstros e Narukami. Alguns dias se passam assim, até que um dia, Hyogo recebe a notícia sobre a morte de um de seus amigos próximos e exorcistã especialista, Toro. Toro foi quem apresentou Hyogo à sua namorada, Haruka, mas o melhor puxador agora está morto. Após ouvir essa notícia, Benio e Hokuro saem para uma caminhada do lado de fora, enquanto falam sobre Yuto e como precisam detê-lo. Mas, nesse momento, eles sentem a presença de uma forte impureza e se dirigem a Magano para lidar com isso. A impureza se revela ser um humano corrompido, o que torna tudo ainda mais difícil para eles. Mas então, Saigen aparece na cena e lhes diz para saírem dali, pois são fracos e deveriam deixar batalhas como essas para os adultos. Assim que eles saem, ele derrota um monstro e descobrimos que, na verdade, era Taurus. Mais tarde, naquele dia, vemos Saigen sentado com o velho no dormitório Seika. O velho lhe diz que ele deveria deixar alguém mais cuidar dessa tarefa, pois deve ser realmente difícil para ele lidar com as crianças que costumava ensinar e treinar. Mas Saigen diz que ninguém além dele deveria suportar esse fardo, e afirma que seria mais fácil para ele assim também. Por outro lado, vemos Hokuro e Benio cabisbaixos, por causa do fato de que Saigen os chamou de um fardo no campo de batalha, sem mérito. Mayura percebe o casal se sentindo mal e decide ajudá-los, cozinhando o jantar para eles e consolando seu pai também. No entanto, ela ainda tem sentimentos por Hokuro, e o fato de que ele está prestes a se casar com Benio a deixa triste por dentro. Essa emoção a transforma em um monstro corrompido. Isso traumatiza o casal, pois eles veem mais uma vez alguém de quem se importam se transformar em um monstro e lutar contra ela. Seus sentimentos não os deixam fazer muito, e Mayura acaba os derrotando de forma bem severa. Nesse momento, Seijin chega à cena e diz que será ele quem a derrotará, e pede para que eles saiam do Magano. Hokuro se sente extremamente mal, enquanto começa a ter flashbacks de seu passado. Mas, quando ele toca Benio, os dois ouvem a voz de Mayura pedindo ajuda a eles. Eles percebem que o poder dos exorcistas gêmeos pode ser capaz de ajudá-la e conversam com Saigin sobre isso. Saigin se machuca devido à sua imprudência na luta, já que Mayura é sua filha. Com essa nova esperança, todos eles elaboram um plano em torno de uma técnica chamada ressonância, que multiplica o poder de dois exorcistas com grandes taxas de sincronização. Hokuro e Benio conseguem realizá-la, e a habilidade purifica Mayura, devolvendo-a ao normal. Todos soltam um profundo suspiro de alívio, enquanto Hokuro chora, dizendo que se tivesse esse poder 2 anos atrás, teria conseguido salvar as crianças do dormitório Hinatsuki. Nesse momento, Yuto chega ao campo de batalha e pergunta a Hokuro como ele gostou de seu presente. Hokuro corre em sua direção, mas Saigin o impede, dizendo que ambos não têm muita energia espiritual restante após a técnica de purificação da ressonância. Portanto, ele será o responsável por lidar com a bagunça de seu aluno. Referindo-se a Yuto, este diz que Saigin é uma irritação, que ele irá resolver ali mesmo, e que isso seria sua declaração de guerra contra a organização dos exorcistenses. Saigin responde ativando seu modo de poder total, que lhe permite canalizar a força de um dos 12 familiares lendários, Bayako. Ele então avança rapidamente em direção a Yuto, mas Yuto o derruba com um único golpe de seu braço demoníaco. Depois disso, Yuto decide atacar Hokuro, mas Saigin consegue bloquear o ataque com seu corpo e afirma que protegerá os guardiões gêmeos, não importa o que aconteça. Ele agradece ao casal por salvar sua filha. Ele também diz a Hokuro que pretendia lhe dar algo que deixou com o velho. Então, uma vez que eles saiam de Magano, ele deve ir e pegar. E então, usa um feitiço explosivo autoexplicativo e faz uma jogada semelhante à de Vegeta com Yuto. Yuto sobrevive à explosão sem um arranhão, e Hokuro aproveita essa chance para recuperar Seigen, que está gravemente ferido e inconsciente. Yuto faz a ele a oferta de se juntar a ele mais uma vez, e diz que ele deve ir ao dormitório Hinatsuki em Magano no dia seguinte com sua resposta. Caso contrário, ele transformará todos no dormitório Seika em um monstro corrompido e então vai embora. Hokuro solta um grito de dor e então corre com Seigen e Mayura para o hospital, acompanhado por Benio. No hospital, eles descobrem que, mesmo que Seigen sobreviva, ele não poderá lutar como um exorcista em plena potência novamente. Ele também perde um de seus braços devido à explosão e tenta ser tão legal quanto Shanks e Sasuke. Além disso, o velho diz a Hokuro que uma unidade dos 12 guardiões está sendo formada para eliminar Yuto e que eles estarão em Narukami em alguns dias. Mais tarde naquela noite, Hokuro abre a caixa que Seijin deixou com o velho e encontra um uniforme preto e vermelho dentro. Ele se lembra de como Saijin costumava usar um como este quando ensinava a eles, e mencionou que apenas os exorcistas mais fortes têm permissão para usá-lo. Ele disse que Hokuro deveria se tornar forte o suficiente e provar sua dignidade se quisesse usá-lo. E agora ele finalmente o deu a ele. Isso faz Hokuro chorar ainda mais.
Ele decide enfrentar Yuto no dia seguinte e conta a Benio sobre sua decisão. Depois disso, eles dois treinam com todas as ferramentas, armas e encantamentos que têm à disposição. Eles também praticam ressonância e descobrem que isso resulta em um aumento de poder de 5 a 10 vezes, e não há um limite rígido sobre quantas vezes podem usá-la, desde que tenham energia e resistência para isso. Descobrimos também que, durante o incidente Hinatsuki, Hokuro perdeu seu braço quando um dos monstros corrompidos o comeu. Depois disso, ele começou a se transformar em uma corrupção também, mas, por algum motivo, conseguiu controlar esse poder e canalizá-lo em seu braço que faltava. Isso permitiu que ele exorcizasse seus amigos naquele dia, o que significa que seu braço direito é o poder de sua forma de impureza corrompida. Além disso, Hokuro também testa um talismã Mestre Vermelho, que veio com o uniforme que Saijin preparou para ele. Uma vez que o arco de treinamento é concluído, eles dormem para recuperar sua resistência e em seguida seguem para Magano para confrontar Yuto nas ruínas do dormitório Hinatsuki. Uma vez dentro, eles começam a luta com Yuto e logo começam a se sentir sobrecarregados. Desde o começo, eles o atacam com seus movimentos característicos, mas Yuto diz que parece que estão jogando grãos de arroz nele. Eles então usam ressonância e o atingem com alguns ataques. No entanto, Yuto os bloqueia sem sofrer nenhum dano e os chama de patos desesperados. Enquanto isso, Kamui observa a batalha à distância, sentindo-se entediado. De volta ao campo de batalha, Hokuro usa o talismã Mestre Vermelho para aprimorar seu braço. Em seguida, ele utiliza ressonância com Bonio para obter um novo aumento de poder. Com isso, ele começa a sobrecarregar Yuto por um momento. Eles desferem um ataque forte que faz Yuto voar, mas então ele revela sua verdadeira forma de plena impureza e diz que eles não conseguem nem imaginar feri-lo nessa forma. Por isso, ele usa seu corpo humano para tornar as lutas mais divertidas. Depois disso, ele retorna à forma humana e caminha em direção a eles, mas então cai, tossindo sangue. Hokuro pensa que essa é sua chance de acabar com ele e avança para um ataque. Mas Yuto diz que estava apenas atuando, agarra seu braço e se prepara para quebrá-lo. Minio tenta salvá-lo, mas Yuto quebra suas pernas e a derruba. Hokuro tenta salvá-la, mas Yuto o empurra para trás e então diz a Minio o quão patética ela é, antes de quebrar os grampos de cabelo que lhe deu há muito tempo. Depois disso, ele a deixa no chão para se tornar uma refeição para as impurezas ao redor deles e segue em frente para transformar Hokuro em purê de batatas. Enquanto ele lida com Hokuro, Kamui salta e oferece ajuda a Benio. Ele diz que gosta de dar às pessoas com potencial chances de sobreviver e se tornarem mais fortes, para seu próprio prazer, e a instrui a escolher entre morrer ali ou aceitar seu poder e ganhar pernas demoníacas, assim como Hokuro tem seu braço. Benio luta para tomar a decisão, mas a aceita para salvar Hokuro. Suas pernas se transformam em garras demoníacas brancas, repletas do poder de um Basara. Ela diz a Kamui que um dia irá atacá-lo com essas garras que ele lhe deu, e então parte para derrotar Yuto. Ela o sobrecarrega por um tempo, pois Yuto ficou mais fraco após suportar todos os golpes anteriores. Mas, no meio da luta, seu poder se esgota e Yuto começa a vencê-la novamente. Quando ele está prestes a matá-la, Hokuro salta e o impede. No entanto, Yuto o convida para o gangue do Donut morto, perfurando seu estômago e jogando-o para trás. Mas Hokuro se mantém firme e o soca de volta com seu último suspiro, liberando seu poder de impureza ao máximo. Isso lhe permite se transformar em um demônio branco, semelhante a Yuto por um momento, e a transformação também cura sua ferida no estômago. Depois disso, ele canaliza o poder de volta para seu braço e todos nós descobrimos que ele possui uma armadura de enredo insana. Ao ver essa loucura, Yuto fica furioso e ativa seu modo de poder máximo também. Eles se enfrentam no estilo old school, com os punhos, até que Hokuro o manda voar como um foguete com o poder das esperanças e sonhos de seu amigo falecido. Uma vez que tudo isso termina, ambos abrem os olhos no hospital e, felizmente, nenhum deles apresenta ferimentos graves. Os médicos dizem a Benio para dar um descanso às suas pernas na cadeira de rodas, antes de ambos serem convocados por Aruma, que os chama para dar informações aos guardiões restantes sobre a batalha deles com Yuto. Ele também lhes diz que seriam punidos por lutar sozinhos e não esperar pelos guardiões. Mas Benio rebate, dizendo que estavam sob ameaça e fizeram isso para proteger seus amigos. No dormitório Seika, Aruma diz que está tudo bem, mas agora estão proibidos de fazer qualquer coisa perigosa. Porque, como os exorcistas das Estrelas Gêmeas, seu trabalho é se casar e dar à luz a Miko. Assim, não precisam perder tempo em treinamento e devem se fortalecer, e toda essa bobagem. Isso deixa Hokuro realmente irritado, e ele diz que fará isso, mas devem permitir que ele derrube Yuto com suas próprias mãos. Aruma concorda. Ele lhes diz que, de acordo com um oráculo recente, uma grande calamidade está a caminho, mas os guardiões conseguirão segurá-la por alguns anos, e esse é o tempo que eles têm para treinar e se tornarem mais fortes do que todos os presentes ali. Hokuro concorda junto com Benio e eles voltam depois disso. Nos dias seguintes, eles passam o tempo descansando e aproveitando um festival. Hokuro dá a Benio um par de grampos de cabelo para substituir os que ela perdeu. Por outro lado, vemos Mayura pedir ao pai para treiná-la, para que ela também possa se tornar uma exorcista e ajudar seus amigos. É hora de um salto temporal. 2 anos depois, Hokuro se tornou bastante legal e popular em sua escola.
Benio está tão incrível quanto sempre, e ambos cresceram significativamente como exorcistas. Mayura também se tornou uma exorcista agora, e é capaz de realizar encantamentos e feitiços básicos. E todos eles protegem a ilha Narukami, como os exorcistas do dormitório Seika, ao lado de um Saijin aposentado. Como profetizado, as impurezas também se tornaram mais fortes, e um Basara está planejando invadir o mundo real com um grupo delas. Vemos Hokuro e Benio cumprindo sua missão com os outros exorcistas. Mas um dia, eles notam uma luz estranha em Magano, e Hokuro encontra uma garotinha na área. Eles a levam de volta para o dormitório e a nomeiam de Sai. Hokuro a adota como sua filha, por enquanto, já que ela parece ter um carinho especial por ele por algum motivo. Então, Saigen e o velho dizem que precisam ter cuidado, pois é uma ocorrência rara encontrar uma garotinha feliz em Magano. Eles lembram de como encontraram Hokuro no mesmo lugar quando ele era um bebê. Eles seguem suas rotinas diárias como uma família, mas, um dia, notam a névoa Magano aparecendo na cidade. De repente, impurezas massivas surgem no mundo real. Hokuro e Benio as purificam, enquanto Seigen explica que um ponto dragão apareceu. É como uma fenda imensa na barreira que separa Magano do mundo real. De volta à sede dos exorcistas, descobrimos que um Basara chamado Kuranashi está por trás de tudo isso. Enquanto os guardiões se preparam para enfrentá-lo, também vemos que outra Basara, chamada Suzu, está envolvida nessa confusão. Porém, ela parece mais interessada em exorcistas únicos do que nesta marcha. No mundo real, ela ajuda o grupo de Hokuro eliminando um monte de impurezas fracas. Ela diz que estaria interessada em conhecê-los em outra ocasião e os deixa consertar o ponto dragão. A princípio, eles usam a técnica tradicional para consertá-lo, mas precisam de mais energia para isso. Hokuro e Benio utilizam ressonância, e isso os ajuda a reunir energia suficiente para fechar a fenda e retornar tudo ao normal. Seigen menciona que outras cidades devem estar sofrendo com esses ataques. Portanto, os exorcistas das Estrelas Gêmeas devem ir e consertar esses buracos também. No dia seguinte, Hokuro e Benio deixam Narukami ao lado de Sai e seguem em direção à cidade Minami-Shuo, que enviou um pedido para fechar um ponto dragão. Eles permitem que o familiar de Benio assuma um carroça que encontraram no porão da vila e usam isso como seu meio de transporte. Nesta missão, eles encontram um dos Basaras, chamado Moro, que lhes dá uma pequena surra antes de conseguirem selar o ponto do dragão, graças a Sai, que aparece em um momento crucial entregando um talismã de selamento durante a batalha. Na próxima missão, eles se dirigem a um parque de diversões, onde há uma impureza prestes a se transformar em um Basara. A impureza leão parece ainda ter algumas emoções humanas intactas e deseja olhar para algo bonito. Quando se aproximam do parque de diversões, Sai entra e acaba fazendo amizade com a impureza. Ela promete não machucar nenhum humano ou lutar contra eles, e transmite esse sentimento a Hokuro e Benio também. Enquanto todos tentam mostrar algo bonito para a impureza, dois guardiões chegam ao local, acendendo todas as luzes do parque de diversões e destruindo a impureza leão. Mas em seus momentos finais, ela consegue olhar para as lindas luzes e se despede sem arrependimentos. Depois disso, os guardiões, Miko e Sakura, consertam o ponto do dragão e confrontam os exorcistas das Estrelas Gêmeas, dizendo que eles devem levar essa missão mais a sério, pois as vidas das pessoas dependem disso. Em seguida, o próximo destino deles é Hai, onde conhecem o famoso jogador de beisebol japonês, Kawais. O oponente é um Basara chamado Yamato, enquanto dois guardiões, chamados Narumi e Cordélia, se juntam a eles nesta missão. Os guardiões dizem aos exorcistas das Estrelas Gêmeas que devem trabalhar no selamento do ponto do dragão, enquanto eles seguram Yamato. O plano vai bem, e eles conseguem expulsar as impurezas da cidade, mas Yamato também consegue sair vivo. Enquanto isso, o Basara que está por trás do ponto dragão, Kuranashi, se dirige a Magano e conversa com os Basara gêmeos, Chihua e Mamachi. Ele fala sobre os exorcistas gêmeos e como ele acha que eles seriam um bom entretenimento para eles. Além disso, eles precisam se livrar deles para o sucesso de seu plano. A dupla Basara concorda e espera a chegada dos exorcistas. Por outro lado, Hokuro e Benio seguem para o próximo ponto dragão e, de alguma forma, acabam em Magano, que está conectado ao mundo real através de um ponto dragão dentro de um túnel. Lá, eles confrontam os gêmeos Basara, que se mostram muito superiores a eles em termos de força bruta e trabalho em equipe. As coisas parecem bem ruins para os exorcistas gêmeos, quando ambos ficam presos na corda pegajosa dos Basara. Mas Sai intervém e os protege, criando uma barreira com seus poderes. Ela não sabe como conseguiu, mas isso dá tempo para os guardiões da área chegarem ao campo de batalha. Eles se apresentam como Arata, Kengo e Kankuro e dizem que vieram ali seguindo o rastro de Kuranashi. Então, eles usam um feitiço de portal e teleportam todos de volta para o mundo real, onde os níveis de impureza são mais baixos, e afirmam que isso enfraquecerá significativamente os Basara. Hokuro e Benio dizem que gostariam de enfrentá-los e pedem aos guardiões que lidem com o ponto do dragão. Como era de se esperar, os Basaras são mais fracos no mundo real, e eles conseguem dominá-los significativamente. Durante seu último ataque, eles ferem fatalmente Mamachi, que protege seu irmão ao absorver o ataque ele mesmo e se junta ao falecido Donut Gang.
Nesse momento, Kuranashi abre alguns portais no campo de batalha, leva os gêmeos com ele e foge. Os Bazara fecham o ponto do dragão e então seguem os Bazara, enquanto Hokuro e Benio confrontam Sai e perguntam como ela conseguiu usar aquele poder. Ela diz que não tem ideia, mas sente que deveriam ir a Kyoto, onde está localizada a sede dos exorcistas, e o casal concorda. Por outro lado, Kuranashi mata Momachi e absorve seu poder. Ele então engana Shijiwa, fazendo-o pensar que os exorcistas fizeram isso, e lhe dá o poder de seu irmão, dizendo-lhe para buscar vingança. Enquanto os exorcistas gêmeos se dirigem a Kyoto, Ikaruga se junta ao dormitório Seika por ordem de Arama, pois o próximo ponto do dragão é revelado como sendo em Narukami. Enquanto está lá, ele treina Mayura e também vemos os dois desenvolverem leves sentimentos um pelo outro. Saijin também os ajuda, mas seus poderes parecem estar bastante reduzidos. Hikaruga cuida da impureza e do ponto do dragão por conta própria e demonstra sua força com a arma do familiar espiritual, Suzaku, que lhe permite voar e disparar lâminas poderosas contra seus inimigos. Enquanto isso, Hokuro e Benio seguem em direção a Kyoto, acompanhados de Sai. No caminho, recebem uma ligação de Saigen que os informa sobre um enorme ponto do dragão localizado perto de sua posição atual e pede que eles o consertem antes de prosseguir. Eles concordam e se dirigem para lá, mas são emboscados por um Bazara assim que chegam. O Bazara se apresenta como Kanassa e diz que é um dos Bazaras mais fortes e que eles não têm chance contra ele. Ele atira neles de longe e os deixa se aproximarem, na esperança de derrotá-lo em combate corpo a corpo. Mas, uma vez que eles se aproximam, ele revela que é muito mais forte em combate de curta distância, mas usa armas como uma recepção para novos convidados. Caso contrário, eles morreriam instantaneamente, se ele fosse usar todo o seu poder desde o início. Hokuro lhe diz para parar de falar e tenta socá-lo, mas ele absorve os ataques como um Giga Chad e diz que os ataques deles são como moscas zumbindo ao seu redor. Depois disso, ele mostra a eles a diferença em seus níveis de poder, destruindo completamente a esperança deles e fazendo-os tremer de medo. Parece que será o fim para eles, mas Sai os protege mais uma vez. No entanto, desta vez, a armadura do enredo não aparece, pois o Bazara os empurra para o lado e decide sequestrar Sai. Mas então, ele é atingido por um tiro lateral e cai para trás. Ele olha para cima e vemos o mais forte entre os 12 guardiões, chamado Tenma, chegar à cena. Ele brinca com o Bazara e então o corta ao meio com uma lâmina cega, dizendo que ele foi um total tédio. Depois disso, ele olha para o enorme ponto dragão e percebe que esqueceu seu talismã. Sendo o gigachete que é, ele não se importa e simplesmente diz ao ponto dragão para fechar, e ele se fecha devido à sua imensa energia espiritual. Após isso, ele vai para Kyoto com os exorcistas das Estrelas Gêmeas e se despede assim que chegam à cidade. Uma vez lá, Benio recebe uma ligação de Aruma, que lhes diz que finalmente encontraram a razão por trás do súbito aparecimento desses pontos dragão e diz que quer que eles venham para a sede com Sai. Por outro lado, descobrimos que há uma árvore massiva sob a sede dos exorcistas, que foi criada pelo originador de todos os exorcistas, chamado Abin Senmei. A árvore atua como uma barreira que separa Magano do mundo real, e, ao que parece, Kuranashi conseguiu entrar de alguma forma e quebrou um dos galhos da árvore, o que enfraqueceu a barreira e é a causa do aparecimento desses pontos de dragão por todo o país. Existem duas maneiras de consertar isso. Uma delas é o ritual da Terra Azul Celestial, que exigiria uma quantidade massiva de energia espiritual. A outra maneira seria trazer os galhos cortados de volta e deixá-los se conectar à árvore. Aruma se prepara para o ritual, apenas por precaução, e diz a todos os guardiões para se reunirem em Kyoto. Assim que seu assistente sai para entregar a mensagem aos guardiões, Kuranashi aparece da sombra de Arama e o atraca. Arima o engana usando o jutsu do clone de papel, e então o persegue, junto com Magano. Eles têm uma batalha difícil, e Arima consegue danificar a máscara do Bazara, o que lhe permite entrar na barreira dos exorcistas. Mas, ao fazer isso, ele cai na armadilha de Kuranashi, que o sela de volta no mundo real. Os exorcistas da Estrela Gêmea vão até a sede, e Sai os leva até a árvore subterrânea. Lá, eles encontram Subaru e Tatara, que revelam que Sai é o galho quebrado da árvore. Hokuro e Benio dizem que não vão deixar que ela seja sacrificada dessa forma. Subaru comenta que, se Sai não vier voluntariamente, isso tornaria a barreira mais fraca. Portanto, eles teriam que realizar o ritual de qualquer maneira e se preparar para isso. Ela também menciona que precisariam da ajuda deles, já que Seigen se aposentou e estão com uma pessoa a menos. O ritual exige 6 pessoas para canalizar sua energia, mas, ao mesmo tempo, impurezas estariam atacando-os. Por isso, designaram um guardião para cada performer do ritual, para sua proteção. Hokuro e Benio ficariam protegendo Tenma, e assim o plano começa. Com Aruma fora, Kuranashi fecha todos os pontos dragão e reúne sua energia para abrir um gigantesco ponto dragão em Kyoto. Os guardiões iniciam o ritual, mas, mesmo com todos os seus poderes combinados, isso se mostra insuficiente para fechá-lo. Hokuro e Benio tentam fechá-lo com sua ressonância também, mas esgotam toda a sua energia sem fazer diferença. Sai observa tudo isso e decide retornar à árvore, protegendo a todos ao reparar a barreira dessa forma. Após esse incidente, Hokuro e Benio voltam para Narukami e passam alguns dias se recuperando dessa jornada.
Hokuro também reflete sobre como se sentiu semelhante a Sai quando a encontrou em Magano. Ele vai até Saijin e pergunta sobre seus pais e como os exorcistas o encontraram. Saijin revela que o encontraram em Magano há 3 anos e não tem ideia de onde ele veio. Ele não é um ramo da árvore como Sai e é totalmente humano, mas não possuem outras pistas sobre sua origem. Ao ouvir isso, Hokuro vai para Magano com Benio, na esperança de descobrir mais sobre si mesmo, mas isso não os leva a lugar algum. Por outro lado, o assistente de Aruma assume a posição de chefe interino dos exorcistas e traz uma oráculo que diz que Aruma morreu. Ele reúne os 12 guardiões e prepara uma equipe dedicada a se vingar de Aruma e a matar Kuranashi. No entanto, todos acham realmente difícil acreditar que Aruma perdeu para algum Bazara, considerando quão forte ele realmente é. Após a reunião, o assistente diz a Ikaruga para ir a Narukami e pede que ele proteja os exorcistas estelares gêmeos até que lidem com Kuranashi. Enquanto isso, todos os guardiões continuam procurando por Kuranashi, que revela seu verdadeiro plano a Moro. Ele diz que os estúpidos exorcistas acham que, agora que os pontos de dragão se foram, não precisam mais se preocupar conosco. Mas, na realidade, essa foi apenas a fase 1 de seu plano. O propósito dos pontos de dragão era que todas as impurezas se tornassem mais fortes, alimentando-se de exorcistas poderosos e de sua energia espiritual. Além disso, todos os exorcistas têm purificado e curado pessoas normais de suas excessivas impurezas, absorvendo-as. Com tanta energia negativa se concentrando neles em um período tão curto de tempo, eles logo se transformariam em fantoches para eles. E é nesse momento que eles erradicarão todos os exorcistas. Ele então diz a Moro para ir e se alimentar desses exorcistas, tornando-se muito mais forte para as batalhas futuras que estão por vir. Por outro lado, Subaru e Tatara conseguem uma pista sobre o rastro de Kuranshi, enquanto Miko e Sakura encontram Moro e Magana enquanto procuram por seu chefe. Acontece que elas têm um passado ruim com Moro, que parece ter matado o pai de Sakura, que costumava ser um amigo próximo de Miko. Ao vê-la, Sakura imediatamente salta com sua arma e grita que vai se vingar de seu pai. Sendo impulsiva, ela perde a compostura e desata uma chuva desenfreada de ataques contra Moro, mas Moro aproveita a insanidade dela e a sobrecarrega com poder bruto. Ela se torna mais forte ao se transformar em uma verdadeira garota macho e então a derruba em um prédio. Miko diz a Sakura para se acalmar e em seguida luta contra Moro usando seus brinquedos de pelúcia, que contêm o poder de diferentes elementos. Ela a sobrecarrega no início, mas Moro lança um ataque em direção a Sakura, que está caída, o que faz Miko desviar sua atenção para ela. Moro então usa essa oportunidade para empurrá-la ao chão e agredi-la, mas Miko utiliza uma habilidade e faz uma fuga estratégica com Sakura. Após descansarem por um tempo, ambas decidem acabar com Moro com a cabeça fria. Miko decide sair primeiro para confrontar a Bazara. Ela libera sua técnica especial, entra em um enorme brinquedo de pelúcia e começa a bater em Moro, mas ela também se transforma em um gigante e a despedaça. Enquanto está ocupada lidando com ela, Sakura salta e a corta. Depois disso, elas realizam um ataque combinado, usando explosões de brinquedos de pelúcia e o ataque cortante de Sakura para exorcizar Moro de uma vez por todas, e assim se vingar do pai de Sakura. Uma vez que a batalha termina, elas retornam ao mundo real, enquanto Kuranashi vai verificar Moro e promete se vingar por ela. De volta ao mundo real, Hokuro e Benio pesquisam a história dos exorcistas, na esperança de aprender algo sobre as origens de Hokiro. No dia seguinte, Hokuro leva uma surra de Saigin durante o treinamento, mas Benio aparece e o anima com algumas palavras de encorajamento. Ao mesmo tempo, Mayura entra e diz que é hora de irem juntos para a escola. No entanto, ela entende mal toda a situação e pensa que eles estavam se beijando. Isso faz com que o meme da expressão surpresa apareça em seu rosto, antes que Hokuro esclareça o mal-entendido. Depois disso, todos vão para a escola e descobrem que Ikaruga se juntou a eles como um aluno transferido. Ele revela seus objetivos a eles, como seu protegido. Por outro lado, vemos Kuranashi colocando seu plano em ação, enquanto exorcistas de todo o país entram em Magano em um estado hipnótico. Alguns dias depois, vemos Hokuro trabalhando em um novo movimento que ele pode usar para projetar várias pessoas no campo de batalha. Após seu treinamento, ele vai até Ikaruga e insiste em lutar com ele, mas o guardião diz para ele parar de incomodar. Nesse momento, eles notam toda a escola sendo envolvida por uma névoa impura e vemos o Bazara Shijua chegar ao local. Hokuro e os outros vagam pela escola e o encontram no ginásio, mas ele parece ser muito mais forte do que da última vez que se encontraram. Acontece que Kuranashi ajudou a fortalecê-lo usando um encantamento de talismã especial que ele fez os exorcistas hipnotizados criarem para ele. Os encantamentos permitem que Shijua permaneça ligado a Magano enquanto está no mundo real, sem perder nenhum poder. Além disso, ele também possui a energia de seu irmão falecido, o que o torna 2 vezes mais forte do que na última vez que se encontraram. Como era de se esperar, ele começa a devastar o ginásio, como um zelador, com os ativos dos exorcistas da Estrela do Vento, e os prende com seu fio especial. Mas então, Ikaruga chega à cena e começa a lutar contra ele, como seu guarda-costas. Ele o empurra para trás, mas o Bazara o engana usando o jutsu do clone de fantoche e prende seu corpo com fios mágicos especiais.
Ele então revela que tem todos os alunos no prédio sob seu controle e se prepara para matá-los. Mas Hokuro e os outros exorcistas o atacam e usam uma bomba de fumaça para fugir com Ikaruga. Uma vez em segurança, Mayura usa um encantamento de exorcismo para desfazer os fios que prendem Ikaruga. Assim que sua vida está fora de perigo, todos eles elaboram um plano ao redor dele e decidem eliminar o Basara. Benio e Mayura tentam segurar todos os alunos, enquanto Hokuro e Ikaruga vão enfrentar Shijua. Hokuro desempenha o papel de apoio e usa seu braço demoníaco para segurar Shijua no lugar, enquanto deixa Ikaruga finalizá-lo com sua transformação de encantamento supremo. O plano funciona, mas Ikaruga falha em eliminar o Basara de uma só vez. Sua forma final consome muita energia, e ele parece estar ficando sem tempo. Mas então, Hokuro usa o Talk no Jutsu, e permite que Ikaruga esmague o Basara até a morte. Quando ele está prestes a morrer, Chijiwa revela suas marionetes, cheias de energia espiritual. Ele diz que vai explodir e levar todos com ele, mas Hokuro aparece em um momento crucial com seu novo movimento, que permite atingir múltiplos inimigos com um único ataque. Ele utiliza para eliminar todas as marionetes de uma vez e dá o golpe final no Basara, acabando com ele de vez desta vez. Enquanto Ikaruga e os outros estão ocupados com Chijiwa, Kuranashi inicia seu plano e começa um ritual de maldição, liberando energia negativa ao redor de Narukami. Os guardiões percebem isso e tentam detê-lo, usando um ritual próprio, mas são emboscados por Yamato e seus minions, que interrompem o ritual e Kuranashi consegue ativar o feitiço. À medida que o feitiço entra em efeito, todo o país começa a tremer imensamente e enormes fissuras começam a se formar no chão. Então, uma massiva parte de terra se desprende do continente e começa a flutuar no ar sobre Narukami. Por outro lado, os exorcistas descobrem que Kuranashi usou os exorcistas que sequestrou para amplificar a energia das impurezas na área. Ele utiliza as emoções negativas do evento do Ponto do Dragão para ativar esse feitiço. Descobrimos que toda a cidade de Narukami estava flutuando no céu. Seijin revela que, há 600 anos, um incidente semelhante ocorreu em algumas vilas, e o Basara responsável por isso não era outro senão Kuranashi. Enquanto isso, Hokuro e Benio seguem em direção ao dormitório para verificar como estão seus amigos. Mas eles são confrontados pelo próprio Kuranashi. Em seu caminho, ele revela seu rosto e mostra que ambos os seus olhos parecem normais. Então, ele explica que, quanto mais fortes as impurezas se tornam, mais se assemelham a humanos. Ele então diz que vai brincar de um jogo com eles. Ele ativa seu feitiço em seu pleno efeito e faz uma invocação semelhante a Madara Uchiha, invocando uma imensa impureza em forma de árvore, com múltiplos olhos e tentáculos que buscam poder espiritual. Esses tentáculos drenam suas vítimas até a morte, como se fossem carne de canhão. Ele então lhes diz que não conseguirão derrotar essa impureza a menos que purifiquem seu bulbo, que reside subterrâneo e armazena todo o seu poder espiritual. Hokuro pergunta por que ele contaria algo assim, mas Kuranashi responde que não será um jogo divertido se eles não souberem como jogar. Ele então diz que, segundo suas estimativas, eles têm menos de 2 horas antes que os tentáculos drenem toda a energia vital de cada pessoa na ilha. Isso deixa o casal realmente irritado, e eles tentam atacá-lo, mas ele simplesmente bloqueia o ataque com sua imensa energia amaldiçoada e volta para Magano. Após isso, Hokuro e Benio vão até o dormitório e informam a todos sobre seu encontro. Eles elaboram um plano em torno de Saigin e Miura indo para o subterrâneo para purificar a lâmpada. Enquanto isso, os exorcistas das Estrelas Gêmeas e os outros atacariam o monstro por fora, fazendo com que ele esgotasse sua energia dessa forma. Eles começam a colocar o plano em prática, mas assim que Saigin e Mera se aproximam da lâmpada, o monstro começa a atacá-los com múltiplos tentáculos. Contudo, Saigin usa cada gota de seu poder espiritual para revidar. Ele começa a usar o poder de Byakuo, mas isso sobrecarrega muito seu corpo danificado. Mayura vê como seu pai está lutando. Ela continua a lutar ao lado dele a fim de purificar a lâmpada, mas não funciona. Nesse momento, Kuranashi aparece e diz que não esperava que eles fossem os que atacariam a lâmpada. Ele usa seu comando sobre o monstro árvore gigante e ordena que traga um dos reféns que ele capturou. Durante esse ataque, revela-se que é a mãe de Mayura, o que deixa ambos, Saigin e Mayura, realmente irritados. Saigin o chama de bastardo e tenta atacá-lo por trás, mas Kuranashi bloqueia o ataque, o arremessa de volta e elogia sua habilidade de assassinato. No fundo, descobre-se que Saigin foi o líder do Anbo após Itachi deixar a vila. Ele foi, na verdade, quem matou todos os membros de seu próprio clã, muito parecido com o notório Uchiha. Em seguida, ele revela que Saigin também matou o tio de Mayura, e aprendemos que foi assim que ele conheceu a mãe de Mayura enquanto estava em uma missão para matar seu irmão. Ele fez isso por dever, pois seu irmão já havia sido corrompido e estava prestes a se tornar um monstro. Yukari o perdoou e passou a se tornar sua esposa. Depois de tudo isso, Seinen olha para Kuranashi e diz que ele será aquele que salvará Yukari. Ele usa todo o poder que lhe resta para invocar Baiko, para entrar em sua transformação encantada. Ele consegue desferir um golpe no Basara, mas isso se mostra inútil, pois Kuranashi usa um Obaido contra ele e deixa o ataque passar direto.
Mehua decide intensificar seu jogo e luta para defender seus pais, mas isso também se revela inútil. No entanto, Seinen percebe que Baiko está respondendo à energia de sua filha e pede que ele lhe empreste seu poder, mesmo que seja apenas desta vez, e entrega a Mayura o talismã. Baiko fala com Mayura e diz que seu poder vem do desejo de proteger aqueles que se ama. E então, ele ressoa com ela, permitindo que ela enfrente Kuranashi em um nível mais igualitário. Ela consegue purificar a lâmpada durante a luta e Kuranashi aproveita para escapar e avançar em seu plano principal. Do lado de fora, Hokuro e Benio trabalham juntos para lutar contra um monstro da árvore gigante, ao lado de outros guardiões. O casal consegue destruir o núcleo da árvore assim que percebe que ela parou de se regenerar, graças à destruição de sua lâmpada. Após isso, toda a cidade voadora começa a cair, mas os guardiões conseguem limpar todas as impurezas na área para iniciar seu próprio ritual. Esse ritual permite que eles canalizem sua energia espiritual de uma forma que guia a ilha em queda de volta ao lugar de onde se desprendeu, salvando assim todos de uma queda desastrosa. Uma vez que tudo volta ao normal, parece que os guardiões venceram. Mas então, Kuranashi ativa o mesmo feitiço que usou contra Aruma e aprisiona todos os guardiões enfraquecidos em um reino sombrio. Depois disso, Kuranashi vai encontrar os exorcisteiras das Estrelas Gêmeas e os engana para segui-lo até Magano, onde ele tem todos os guardiões amarrados. Eles entram em um salão e veem os guardiões tendo seu poder sugado por raízes de uma árvore de impureza massivas. Hokuro tenta salvá-los, mas ao tocar nas raízes, seu poder também é sugado. Kuranashi diz que tudo isso foi seu plano, que ele vem elaborando há mais de 1200 anos. Ele então captura Hokuro e Benio e os deixa assistir impotentes, enquanto ele suga todo o poder dos guardiões restantes e o transforma em seu próprio, se transformando em uma cópia barata de Aizen, de Bleach. Ele então solta os exorcisteiras das Estrelas Gêmeas e lhes diz para correrem se quiserem. Mas eles decidem atacá-lo, como os idiotas que são, não compreendendo o fato de que ele já estava os derrotando antes de se transformar. E agora, ele possui o poder de todos os exorcisteiras que sequestrou, assim como dos 12 guardiões dentro dele. Como esperado, ele começa a espancar o chão com suas bundas. Mas então, Tatara explode de suas amarras e revela sua verdadeira forma. Acontece que Tatara não é um humano, mas um espírito familiar, e ele tem lutado contra Kuranashi por 600 anos. Agora, Tatara luta contra os Bazara com toda a força, mas Kuranashi agora pode usar todas as habilidades de todos os guardiões, exceto a dele, e a diferença de poder se mostra simplesmente grande demais. Vendo isso, Tatara decide usar seu movimento final, Hug Me, e lança um golpe, amaldiçoando Kuranashi com a maldição da deterioração. Com seu último suspiro, Kuranashi diz que foi uma jogada traiçoeira, mas então caminha até Yuto, que ele também desenterrou das raízes de Ame no Mihashira. Ele diz que simplesmente irá absorvê-lo, o que lhe permitiria contornar a maldição, mas isso acaba funcionando contra ele. Enquanto Yuto consegue tomar o controle, ele absorve Kuranashi em vez disso, junto com todo o poder e habilidades que ele havia roubado, e então cumprimenta Hokuro com seu icônico sorriso maligno. Ele então faz o casal segui-lo até as partes mais profundas da criação, onde Magano e o mundo real se encontram na barreira. Uma vez lá, ele aprisiona Benio em uma barreira e a maltrata como um boneco de pano, a fim de deixar Hokuro furioso. Ele explica que, durante 2 anos, quando fez parte da árvore, treinou sua mente e conseguiu sincronizar sua consciência com a pessoa que plantou aquela árvore, a Beno Seimei. Ele então mostra a eles seu corpo em coma e diz que absorveu seu poder também, e agora é verdadeiramente o ser mais forte de ambos os mundos. Depois disso, ele diz a Hokuro que, na verdade, ele é uma impureza e que descobriu isso após absorver a consciência de Abeno Senmei. Em seguida, ele procede a espancar Benio até deixá-la inconsciente, lembrando Hokuro do incidente no dormitório, o que o deixa enfurecido. Nesse momento, Hokuro perde o controle e libera toda a sua raiva primitiva. Ele consegue até ferir Yuto nesse estado e continua a se transformar em sua brilhante forma impura. Mas, justo então, Arima aparece de um portal e o coloca para dormir. Ele então distrai Yuto como um feitiço de ligação fraco e usa esse tempo para desfazer a barreira ao redor de Benio, utilizando a técnica especial de desfazer barreiras de sua família. Depois disso, ele usa seus familiares para empurrá-lo de volta antes de recuperar os exorcistas gêmeos e recuar de volta ao mundo real. De volta ao mundo real, Benio leva alguns dias para se recuperar devido à surra que tomou na última batalha, enquanto Hokuro se recupera relativamente rápido. Por outro lado, Aruma conversa com Saijin e o velho e revela que, na verdade, usou Kuranashi para matá-lo para que pudesse realizar o ritual de perseguição das eras. Graças a ele, conseguiu separar sua alma de seu corpo e viajou de volta 1000 anos, para a época de Abeno Senmei. Lá, aprendeu por que ele criou Magano no grupo dos exorcistas e guardiões e descobriu a verdadeira natureza das impurezas e dos humanos. Acontece que existem duas energias, a energia Yin, que destrói tudo, e a energia Yang, que cria tudo. E o mundo precisa de um equilíbrio entre ambas para existir em harmonia.
Abeno Seimei descobriu que a energia Yin provinha das emoções negativas das pessoas e estava crescendo a um ponto em que estava destruindo o mundo real através de maldições e impurezas. Por isso, ele criou Magano. Mas a energia Yin acabou se revelando muito mais do que suas expectativas e continuou a crescer. Para combater isso, ele criou os 12 familiares a partir da energia Yang e concedeu seus poderes a pessoas que se tornariam os 12 guardiões. Depois disso, ele formou o grupo dos exorcistas ao redor deles com o propósito de manter essa harmonia, purificando as impurezas que cruzam para este mundo. Em seguida, ele vai conversar com Hokuro e fala sobre suas origens. Ele explica que Abeno Seimei criou outro ser a partir da energia Yin, com o propósito de matar toda a humanidade, caso eles não se reformem e decidam levar este mundo à ruína. E esse ser se chama o Rei do Cataclismo, e Hokuro é esse. Ele então diz a Hokuro que ele deveria gerar Miko, o que permitiria que sua energia Yin se misturasse com a energia Yang de Benio, e isso deveria neutralizar sua posição como o Rei do Cataclismo. Ao ouvir isso, Hokuro diz que entende a posição em que estão, mas que nunca pode deixar Benio se casar com um monstro como ele, e então foge. Mais tarde, ele encontra Yuto do lado de fora, que diz que estava ficando entediado de esperar por eles e que destruiria o mundo se não se apressassem. Hokuro então decide terminar com Benio, na esperança de afastá-la e protegê-la dessa forma. Em seguida, ele vai lutar contra Yuto completamente sozinho. No entanto, tudo isso acontece quando Benio está prestes a confessar seu verdadeiro amor por Hokuro, mas ela recebe um término jogado em seu rosto. Ela fica lá, com algumas palavras duras de Hokuro, que se afasta dizendo que ela foi um fardo em sua última luta. Após deixar Benio para trás, Hokuro vai até a Câmara das Trevas para encontrar Yuto e imediatamente começa a lutar contra ele, encantando seu braço. Eles trocam alguns ataques, mas Yuto não sofre nenhum dano e logo começa a dominá-lo. Durante a luta, Hokuro pergunta a ele por que estava fazendo tudo isso e qual era sua objeção. Yuto explica que, desde a infância, ele estava completamente entediado com sua família inútil e com o professor falador. Ele nunca se interessou em fazer amigos, mas, por algum motivo, Hokuro sempre o atraía. Após aprender tudo sobre Abeno Seimei, ele entendeu seu verdadeiro propósito, e era ser gay. Ok, isso foi uma piada, mas ele diz que seu propósito era lutar contra Hokuro. Na realidade, Abeno Seimei sempre planejou que este mundo chegasse ao fim, e por isso ele criou Hokuro e começou a lutar contra ele novamente. Ele afirma que precisaria que Hokuro levasse a sério, ou então não seria divertido, e se transforma em sua forma demoníaca. Por outro lado, Hokuro revela que fez Aruma colocar um selo em seu coração, que o impediria de perder o controle e se tornar o Rei do Cataclismo. Com essa rede de segurança, ele libera o máximo de seu poder que consegue, sem perder a consciência, e se transforma em sua forma de impureza branca. Com isso, os dois titãs começam a lutar, e Hokuro se revela mais forte do que Yuto. Por outro lado, vemos Aruma confrontar seu atendente, que se revela ser a reencarnação de Abi no Saimu. Tudo estava de acordo com seu plano, pois ele queria destruir este mundo e criar um novo mundo, sem nenhum mal. Quando ele plantou a árvore da barreira, programou-a de tal forma que toda a energia negativa se concentraria e daria origem ao Rei do Cataclismo, chamado Hokuro. Por outro lado, a energia Yang se reuniria na família de Benio e daria origem à menina com energia Yang concentrada. No entanto, o destino jogou suas cartas e deu à luz gêmeos em vez de apenas Bonio. E para contrabalançar sua energia Yang, seu irmão se tornou a encarnação de uma energia Yin igual. Isso o tornou uma cópia pobre de Hokuro. Após sincronizar com seu corpo, ele deve ter percebido esse fato e quer lutar contra Hokuro para provar seu valor. De volta ao Magano, Hokuro consegue derrotar Yuto e se afasta, dizendo que logo perderia toda a sua energia espiritual. Yuto olha para ele e diz que destruiria todos os seus amigos antes que isso acontecesse, fazendo-o ficar extremamente irritado, perdendo o controle e se transformando no Rei do Cataclismo, antes de derrotá-lo de uma vez por todas, transformando-o em um donut. E é nesse momento que vemos esses pães esculpidos do rei destinado a destruir tudo. Após derrotar Sansulek e se tornar o rei dos Bans esculpidos, Hokuro se levanta e começa a absorver energia espiritual de todos os beta-males e fracos perdedores ao redor do mundo. Ele os transforma em estátuas de pedra, como os 12 guardiões. Gabi no Seimei está ao seu lado e revela que seu verdadeiro propósito, neste momento, é ressuscitar seu verdadeiro corpo de chefe. Para isso, ele precisa de toda a energia Yin de Hokuro, além da energia de bilhões de pessoas que ele absorverá. Depois disso, ele cristalizará tudo e se unirá a Benio para obter toda a energia Yang dela também. Com isso, ele será capaz de ressuscitar em seu corpo original e criar um novo mundo onde o mal e as emoções negativas não existem e as pessoas só sentem felicidade. Enquanto isso, Benio acorda e corre em direção ao gigante rei dos Bans esculpidos, pedindo que ele devolva Hokuro. Abi no Seimei desce voando e explica seu plano a ela, dizendo que se unir a ela significa, na verdade, casar-se e ter relações com ela. Ele afirma que, se ela prometer ir com ele, ele devolverá Hokuro ao seu corpo original. Ele explica ainda que aquela concentração de energia Yin e Yang não foi feita para gerar humanos como Hokuro e ela, mas o destino decidiu que seria assim, e por isso ele se desculpa por causar essa dor a eles.
Ele até mostra a ela seu mundo ideal, mas ela diz que não quer viver em um mundo sem emoções, repleto de robôs sem sentimentos. No entanto, decide ir com ele se ele cumprir a promessa de transformar Hokuro. Com isso, o ritual de sua ressuscitação começa, enquanto Hokuro acorda em um templo ao lado de Aruma. Aruma explica tudo a ele e ele decide ir em direção à árvore gigante no centro da cidade, ao lado de seus amigos, para salvar Benio. No caminho, todos ajudam Hokuro com seus encantamentos e sacrifícios, e o empurram em direção ao topo da árvore, pois ele agora é sua única esperança. Arama também contribui, dando a Hokuro toda a sua energia espiritual restante e encantamentos que aumentam seus movimentos de poder. Com toda essa ajuda, Hokuro chega ao topo, onde encontra Benio selada dentro de um cristal. Ele tenta libertá-la usando o encantamento de destruição de barreiras que recebeu de Arima, mas não acontece nada. No entanto, ele ainda tem um plano na manga. Ele tira um clipe de cabelo que Benio deixou para ele. Acontece que ela suspeitava que poderia ser selada dentro de um cristal, após ver o verdadeiro corpo de Abeno Seimei sendo selado dentro de um semelhante. Para tornar a fraqueza do selo cristalino mais evidente, ela decidiu ligar ambos os clipes de cabelo com um fio de energia espiritual e deixou um clipe para trás, na esperança de que Hokuro viesse salvá-la, com o fio ligando os dois clipes. O cristal que se formou ao redor dela tinha um pequeno buraco na extensão do fio, mas era mais do que suficiente para que Hokuro concentrasse toda a sua energia ali e o quebrasse. Enquanto isso, Aruma se dirige à seção intermediária de Ame no Mihashiro, onde Abeno Seimei está parado. Ele diz que está lá para impedi-lo de atrapalhar Hokuro, mas Seimei responde que ele nem precisa se preocupar com isso, porque não há nada que ele possa fazer, mesmo se conseguir libertá-la. Ele então olha para Aruma e diz que ele mal tem poder mágico restante, e se pergunta como ele acha que vai conseguir impedi-lo de fazer qualquer coisa. Aruma tenta se mostrar forte e invoca um dragão massivo com tudo que tem, mas Seimei usa a mesma técnica e convoca um dragão ainda mais forte para enfrentá-lo. Ele destrói o dragão de Aruma e começa a espancar Arima, mas então Kamui aparece do nada e diz que veio lá sentindo o cheiro de alguém forte. Depois disso, ambos começam a lutar contra Seimei e seu dragão, mas acabam levando uma surra, cara. Após lidar com eles, Seimei se dirige ao topo da árvore e encontra Hokuro e Benio. Ele explica que já extraiu a energia Yang de Benio enquanto ela estava no cristal, porque suspeitava que ela se rebelaria contra ele. E com todos os preparativos feitos, ele pode agora ativar a técnica que trará o nascimento do novo mundo. A primeira fase do feitiço foi a extração de toda a energia Yin das pessoas, e na segunda fase, ele revestiria todos os humanos restantes com energia Yang, criando assim um mundo com pessoas que possuem apenas energia Yang forte. Hokuro e Benio tentam impedir a segunda fase atingindo o núcleo da árvore com sua energia espiritual, usando ressonância, mas isso se prova insignificante. Eles conversam com Seimei sobre suas opiniões a respeito do mundo, e ele diz que depositou sua esperança na humanidade, mas eles o decepcionaram. Ele esperou 1000 anos para que eles se livrassem da negatividade e se tornassem mais positivos, mas a negatividade só continuou crescendo. O fato de Hokuro ter despertado como o rei do cataclismo é a prova disso. Depois disso, ele coloca Hokuro e Benio em sono profundo com um ataque e lhes diz para desistirem, porque não há nada que possam fazer para impedir isso. Enquanto estão inconscientes, Sai se conecta com a consciência deles e permite que ouçam a voz de todos que tiveram sua energia espiritual roubada, incluindo os 12 guardiões. Todos eles usam a técnica Talk no Jutsu e uma palestra motivacional para animá-los e fazê-los se levantar e impedir que esse feitiço ative os exorcistantes das estrelas gêmeas. Levantar-se, e dessa vez, ressoa com o Ame no Mihashiro e a energia espiritual de todos dentro dele. Fazer isso permite que eles revertam o feitiço e devolvam toda a energia Yin e Yang roubada aos seus donos originais. Seimei observa esse resultado, ri e diz que isso deve ser a vontade dos céus, e que ele esperaria mais 1000 anos, colocando sua fé na humanidade. Hokuro e Benio afirmam que também empurrariam este mundo em direção à positividade, para que ele não precise destruí-lo novamente em 1 milênio, e lhe dizem adeus. Com isso, a batalha para salvar seu mundo da destruição termina para os exorcistantes, e todos têm um final feliz, pelo menos por enquanto. Após alguns dias, vemos Ryogo e sua namorada, Haruka, se casarem um com o outro. Os exorcistas gêmeos também comparecem ao casamento, junto com todos os seus outros amigos. No final, Hokuro confessa seus sentimentos por Benio, e eles se beijam. E é assim que a primeira temporada de Exorcistas Gêmeos chega ao fim.